E é julgar, desenvolver e utilizar as palavras proféticas que você recebeu. Então, o que fazer, né, com as palavras proféticas que nós recebemos? E profetizar não significa apenas entregar palavras, mas também diz respeito ao que nós fazemos com as palavras que nos foram dadas. Tudo bem, eu recebi, e agora? O que é que eu faço? Não é? Yeah. Então, em tempos aí passados, né, o autor aqui comenta, e eu concordo com isso, isso também aconteceu comigo, ele achava que a melhor coisa que se podia fazer com uma palavra profética, ou uma profecia, era colocá-la em banho-maria e esperar para ver se aquilo ia acontecer de fato, se tornaria uma realidade. Então, ele diz que agora sim, ele acredita, né, que primeiro nós devemos julgar a profecia para ver se nós acreditamos que ela seja realmente uma palavra alinhada, né, com o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso é a primeira coisa que nós devemos fazer, né, para nossa segurança. E vamos ler o texto aí de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, não desprezar, né? Pôr à prova, verificar, comparar, né, com a palavra de Deus e fique com tudo que está em linha com a palavra de Deus. Por quê? Porque pode ser que uma parte não esteja e outra esteja. Então, vamos ver como isso pode acontecer, né? E temos o texto também de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, veja, falem 2 ou 3, não é aquela coisa, né, de ficar o culto inteiro só, né, profecia, profecia, profecia. Então, a nossa celebração, o nosso culto a Deus envolve outras partes também e deve ser julgado, né, cuidadosamente aquilo que foi dito pelos profetas. Vamos ver aqui os passos, né, os critérios que nós devemos seguir para julgar uma palavra profética. Então, primeiro, essa palavra, perguntas que nós devemos fazer, né? Essa palavra condiz com a palavra de Deus? Então, o que a profecia está dizendo não entra em conflito com o que a palavra de Deus diz, principalmente os princípios, né? Isso é da básico. Palavra de Deus. Ela é consistente com o caráter e a natureza de Deus? Deus falaria assim comigo? Essa é a maneira de Deus falar? Essa palavra tem a ver comigo? Eu me encaixo nela? Eu sinto que a palavra é verdadeira, ainda que parte dela possa ser desafiadora para mim? A palavra está me levando em uma direção que eu encontrarei o meu desejo ou um senso de paz? Essa palavra me traz paz? Ela me estimula a algo que eu gostaria mesmo de fazer? Entende? Uhum. O que a minha família, amigos, líderes e pessoas que me amam sentiriam acerca da palavra? Então, tenho que também ter um referencial maior, né?
Eu confio na fonte, a fonte humana que está entregando essa palavra, né? Será que essa pessoa não teria aí algum interesse, né? Por detrás, não teria aí uma intenção de me manipular, por exemplo? A pessoa que está entregando a palavra receberia algum benefício pessoal caso eu siga a palavra profética? Então, nós precisamos ser aí corajosos, né? Bem dispostos, criteriosos, prudentes, ao receber uma palavra profética. E essas perguntas, então, vão nos ajudar nesse sentido, ok? Eu diria que nós temos que ser prudentes, porque uma atitude simplista diante de uma profecia pode provocar uma tragédia na vida de uma pessoa, dependendo da escolha que ele fizer, não é? A prudência é importante. Então, quando você citou aqui o que minha família, amigos, líderes, eu ressalto, o que as autoridades da igreja local que você está, o que eles acham disso? Porque, afinal de contas... Compartilhe com alguém, compartilhar, né? não é? Para que você tenha firmeza espiritual nas decisões que você vai tomar, e você vai falar disso. A responsabilidade pela decisão é sempre pessoal. É pessoal. Ninguém vai assumir nada. Não. A palavra profética glorifica a Deus e me atrai para mais perto de Jesus? Ela me anima a chegar mais perto do Pai, de Jesus? Com base nesses critérios, eu ou as pessoas que me amam acreditariam que essa palavra, ou parte dela, precisamente reflete o que Deus está falando para mim hoje? Então, há também uma concordância, né, a nível de pessoas que me amam. Não vai procurar os seus inimigos, mas os que te amam, ok? De verdade. Que verdadeiramente estão interessados na minha honra e na minha promoção como filho de Deus. Sim. Básico, é bem básico. Observe que na carta aos Coríntios, o julgar uma profecia era feito em grupo, não por uma única pessoa. Devemos envolver outros no processo das nossas palavras proféticas, porém devemos pessoalmente assumir a responsabilidade da decisão final. Se você vai dar crédito ou não, no final é você quem vai decidir isso. Não é uma outra pessoa. Certo? Em 1 aos Tessalonicenses 5, 19 a 21, que nós já lemos, né? Nós temos aí um mandamento para não desprezarmos as profecias, mas que as examinemos e retenhamos as partes que são boas. Então, isso significa que algumas partes da profecia poderão ser precisas e outras partes poderão ser rejeitadas. Não bate, não confirma, não traz paz, então não deve ser aceita. Isso ocorre porque só um minutinho. Isso ocorre porque as profecias vêm com informações parciais. Sim. E isso não tem nada a ver com o profeta, né? Com a pessoa dele. A gente não pode confundir as coisas. Nós estamos lidando com o conteúdo da profecia. Nós não estamos julgando o profeta. Nós o profeta é nosso irmão. Entrar nesse ponto já já. 1 aos Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, conforme nós já falamos, né, na introdução, receber uma palavra profética ou parte, né, de uma palavra profética
errada não faz de você um falso profeta. Então, agora vamos entender o que é ser um falso profeta. Falsos profetas são aqueles que têm um motivo oculto para entregar a palavra profética. Então, ele tem um interesse pessoal, ele quer manipular através da palavra profética. Então, ele quer levar alguma vantagem pessoal, né, ao lançar a palavra profética. E, por exemplo, nós sabemos que as palavras proféticas de Balaão eram corretas, mas ele estava profetizando com interesse pessoal, em ganhos e lucros pessoais. Então, esse é um falso profeta, porque ele quer lucro, ele quer vantagem, ele quer manipular, ele quer controlar a pessoa e usa desse meio. Né? As Escrituras colocam maior peso de responsabilidade naquele que julga a palavra profética, e mais até do que naquele que entrega a palavra. Então, veja, quem vai examinar, né, tem maior responsabilidade. Então, é claro que nós queremos ser precisos, né? Mas nunca iremos nos arriscar se estivermos com medo, né, de cometermos erros e de sermos rotulados de falsos profetas. Então, veja aqui, né, esse ensino vem para corrigir muitas coisas que nós já dissemos no passado, né, por ignorância, por falta de entendimento. Devemos assumir a responsabilidade de provar os espíritos e julgar as palavras proféticas que recebemos. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, veja que nós temos que provar, examinar, para verificar se tudo está em linha com os princípios da palavra eterna de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? E rejeitarmos aquilo que não esteja de acordo. Porque a palavra, ela vem do céu, mas ela passa pelo canal humano. O canal humano, ele tem a sua própria mente ali atuando. E a sua própria mente pode estar contaminada com ensinos errados, com costumes, com tradições. E aí ele julga por ele mesmo e fala de acordo com aquilo que ele acredita. Então, por isso que pode contaminar a palavra que vem do céu. Daí a necessidade de julgar. De julgar, de examinar. Agora, o interessante... O julgar aqui não é condenar, não é condenar, examinar. Mas veja bem, o neófito, que é aquele novinho que chegou agora, qual a base que ele tem, qual a experiência, a sensibilidade que ele tem para trabalhar com coisas espirituais? Então, Paulo, ele chama atenção para isso, né? Pessoas maduras, pessoas espirituais, pessoas que já têm um currículo, uma experiência vivida nessa área, para poder julgar com qualidade, né? Com critério, com critério, né? Com firmeza, né? Então, isso é importante a gente fixar esses pontos. Então, uma vez que nós julgamos, né, a palavra profética como sendo uma palavra alinhada com o que Deus fala na Bíblia, na palavra de Deus, então podemos prosseguir. Ok,
passou pelo crivo da Sim. palavra de Deus. Então, agora nós vamos desenvolver essa palavra profética. Então, primeiro o exame. Depois, o desenvolvimento da palavra profética. Que não tem muito a ver com guardar no óleo, né? A gente sabe. Guardar em banho-maria, Deixa ficar no óleo, esse negócio aí, esperando. Não. Não é bem Então, assim. está em linha, está correta, agora vamos desenvolver essa palavra profética. Paulo disse a seu filho espiritual, Timóteo, para combater o bom combate, seguindo as profecias que haviam sido entregues para ele. Então veja lá, primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 8, né? 18, está errado né, que aí. tá aí. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Milite, lute, combate, batalhe, são sinônimos, Faça né? alguma coisa. Haja. A instrução de Paulo para o seu filho espiritual não soa como se ele tivesse que colocar as profecias que foram entregues para ele, Timóteo, em banho-maria e ver, né, o que aconteceria acerca delas e se elas aconteceriam de fato. Esse gigante espiritual, né, que é Paulo, ele determinou que o seu aluno, seu aprendiz, o seu discípulo, fosse atrás das palavras proféticas e lutasse por elas. E combatesse, militasse por essas palavras. Então, a palavra aqui, combate, milite, né? Lute, no grego, significa listar-se em uma missão militar, liderar soldados em uma batalha, colocar-se a serviço, né? Então, é ocupar-se, agir, atuar. Totalmente contrário de deixar no óleo. Então, esse paradigma de deixar no óleo, deixar no banho-maria, rompe com isso. Pastora, responda ali a Patrícia que ela fez. Como podemos ter certeza então? Né? Do quê? Da profecia, né? De julgar, de toda essa A certeza, Patrícia, tem que estar em linha com os princípios da palavra de Deus. Primeiro, Deus é amor. Você percebe na palavra profética que Deus te ama? Ou a pessoa está te apresentando um Deus severo, um Deus vingativo? Se for o Deus vingativo, severo, não é correta. Não é correta. Porque nós estamos na nova aliança e o dom de profecia é para encorajar, edificar e consolar. Se não passar por estes 3 crivos, não receba, não assimile. Ou tire aquilo que está fora. E essa certeza, ela tem mais a ver comigo que estou recebendo a palavra profética do que com o profeta, hein? É Porque com você. quem é que vai julgar? Eu. Quem ou é que... um grupo, né? ou, se você estiver no meio de outras pessoas. Mas foi dirigido a mim, então eu tenho que tomar uma providência com relação àquilo que eu recebi, né? Com o meu pastor, com o meu líder, enfim, com aquelas pessoas que líder eu confio. De célula. Exato. Primeiro, a minha responsabilidade de julgar. Então, a certeza já vem daí, o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu vou fazer com isso? É eu que vou fazer, não é o profeta. O profeta libera a palavra e vai embora. Ele pode ser de outra cidade, de outro país. Quem vai ter que colocar aquilo, como diz aqui, né, desenvolver a palavra,
profética recebida, Aqui nós é você. temos, né, algumas instruções, vamos para elas, né? Algumas maneiras de desenvolver suas palavras proféticas e colocá-las a serviço. Primeiro, digite em espaço duplo as palavras proféticas que você já recebeu e deseja desenvolvê-las. Então, forma bem prática, atitude, ação. Circule qualquer palavra que se refira ao que Deus diz a seu respeito. Chamemos isso de palavras de identidade. Deus está te dando uma identidade. Essa palavra pode ter vindo diretamente a você ou ela pode ter vindo através de outra pessoa, tá? Então, esse exercício aqui, cada um vai ter que fazer o seu, tá? Nós vamos praticar tudo isso aqui nas nossas ativações, nas nossas reuniões de ativação profética, ok? Sublinhe qualquer promessa que Deus fez diretamente para você. Veja, eu vou dar um exemplo, e eu vou ser o próprio exemplo. Eu posso falar de mim, né? Não vou falar de outra pessoa. Então, há anos atrás, eu tive uma visitação de Jesus em pessoa, que entrou no meu quarto, e eu já contei sobre isso, e isso foi em várias etapas, várias coisas que ele pessoalmente falou comigo, tá? E de quase tudo que ele falou, a maior parte já se cumpriu. E foram eventos na minha vida muito, muito marcantes. Isso está vivo na minha memória. E houve uma parte final. Aliás, foi a última coisa que Jesus falou para mim. Ok? Ele disse: olhe e você verá multidões. E, de fato, eu olhei para a parede do meu quarto, uma parede branca, por sinal, e vi a parede forrada de rostos de pessoas, rostos sorridentes. E eu disse ainda para Jesus: o que é isso, Senhor? E ele repetiu: olhe e você verá multidões. E eu ainda disse: mas eu estou vendo uma parede forrada. Eu era muito ignorante, viu? Dessas coisas, né? Eu disse: mas eu estou vendo uma parede cheia de rostos. E ele disse: olhe, terceira vez. Olhe e você verá multidões. E ali se encerrou a visita de Jesus para mim naquela noite. Foi uma noite tremenda. Agora, veja, o que eu vou fazer? Eu deixei isso escrito num caderno e lá ficou. Eu estava esperando que algo caísse do céu, da parte de Deus somente, sem eu fazer nada, e isso acontecesse. Mas agora chegou o tempo, porque só por estudar o que eu estou estudando junto com vocês, a minha mente foi esclarecida. Agora sim, eu vou ativar isso com todo o meu ser, com tudo que eu sou e não sou ainda. Eu vou ativar, eu vou olhar e eu vou enxergar as multidões que o Senhor está alcançando para a sua salvação. Quer dizer, não é passivo, né? Mas eu deixei no passivo. Sim, deixa no óleo e vamos ver o que acontece. Eu acreditava que devia ser assim. Graças a Deus, quando a luz chega, você anda pela luz que você tem. Agora eu tenho outra luz. E eu disse ao Senhor: tudo que o Senhor quiser me mostrar, eu quero ver.
Eu quero enxergar. Para mim, agora, enxergar no mundo sobrenatural é o mais natural possível. Agora, quando você fala de ativação, e eu me lembro aqui, agora me deu Não perder os gatilhos. Quando você fala de ativação, eu me lembro de que, evidentemente que sou eu que ativo, sou eu que coloco aquilo em desenvolvimento, como nós estamos vendo aqui, e isso me traz a palavra compromisso. Eu tenho que me envolver com a palavra profética, senão ela fica no stand-by. Sim. Vai ficando lá. E é isso que eu tomei uma posição. Aliás, eu já declarei publicamente isso. E eu fui levada, de uma certa maneira, assim, quase que empurrada, para tomar posse desse chamado. Mas eu fiz. E dou glória a Deus, porque às vezes eu acho que eu sou meio, devagar, então tem que haver uns empurrões aí para que isso aconteça. Mas hoje eu entendo, hoje eu sei, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, E para mim Deus trouxe esse curso, só que tudo que Deus me traz, eu não pego só para mim. Eu distribuo. Eu estou aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Uma coisa que eu estou recebendo pela primeira vez, eu tenho a coragem, a ousadia de ensinar aí publicamente. Entende? À medida que eu vou aprendendo. Tem gente que é tão medrosa que primeiro precisa aprender, praticar 10 anos para depois ter a ousadia de ensinar alguém. Eu não sou assim. Nós não vamos ter tanto tempo assim, não. Já perdi muito tempo por ignorância. Exatamente. Mas agora, chega. Gatilho chegou, eu agarro na hora. No ato. Ok? É isso que se chama ativação. Tá? Passou. Presta atenção, agarra, não deixa, porque o que acontecia antes? Mas será que é de Deus? Vai que não é de Deus, eu falo algo que não é de Deus. Olha a culpa que eu vou ter. Sabe, como se Deus fosse um carrasco com um chicote na mão, estraçalhando todo aquele que erra, até não intencionalmente. Veja se Deus é assim. Deus não é assim. Okay? É verdade. Percebe? Estou aqui sujeita a errar? Vou aceitar isso com muita humildade. Mas eu não vou sonegar. Eu não vou negar às pessoas as palavras de bênção que Deus tem para elas. Entendeu? Você está comigo? Vamos juntos nessa? É ousadia, ok? Porque essa, vamos dizer assim, essa omissão não vai trazer bênção. Eu não vou passar vergonha, mas também não vai trazer nada. É confortável. Cômoda. Quem não Exato. faz nunca erra. Nossa, está sempre Sabe? bem. Agora, quem faz, abençoa. Pode errar, mas mais vai abençoar do que fazer o mal. Porque é para edificar, consolar e encorajar. Existe algum mal nisso? Não. Eu não vou declarar nenhuma palavra negativa para ninguém. Então, não há possibilidade de eu amaldiçoar alguém. Correto? E eu vejo assim, a gente pode até cair, mas a gente não fica no chão. Vamos aprendendo, Vamos aprendendo. Sublinhe qualquer promessa que Deus fez diretamente para você. Usando o meu exemplo, por exemplo, ele disse, olhe e você verá multidões. Qual é a promessa? Que eu vou ver multidões. E está no imperativo, hein? Olhe. Olhe, ele mandou olhar. Pronto. O que eu faço agora? Senhor, quero ver, me mostra. Onde estão as multidões? Senhor, me mostra. Me mostra o mundo, essa dimensão do sobrenatural. Eu quero minha visão espiritual desobstruída. Pronto.
Então meus olhos naturais verão e meus olhos espirituais verão. Porque quem prometeu foi o Senhor Jesus. Percebe? É assim. E olha, a gente poderia chegar e falar, pastora, não fique tão ansiosa, né? O tempo decorrido. Olha, isso aí é o diabo que vai chegando com uma palavrinha muito educada, mas que está querendo abafar. Veja. Não é assim. Vem de uma maneira tão sutil para te paralisar, que você precisa estar afinado com o Espírito Santo. Não pode ser medrosa, viu, Patrícia? O grande problema nosso é o medo. Eu recebi até críticas e conselhos para não gravar lives. Porque quando você grava live, a qualidade está péssima. Quando nós começamos, estava mesmo pior do que está hoje, né? Hoje já melhorou bastante, aprendemos. Mas se eu fosse ouvir essa palavra, eu teria parado na primeira live. E eu não ouvi essa voz, eu não dei atenção a essa voz e segui o que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. E segui em frente. Críticas, sem críticas, não me importam as críticas. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Ponto final. Se outro vai entender ou não vai entender, é problema dele. O problema é que eu entenda, não é verdade? E que eu esteja no centro da vontade de Deus. Coloque-se no centro da vontade de Deus. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. Não ouça as vozes contrárias, senão você nunca vai sair do lugar. Aí você para. E Marque. É exatamente o que o diabo quer. Ele quer te paralisar. E ele vai Paralisar. usar, às vezes, pessoas que você até confia. Pessoas boas, mas que não ouviram do céu. Essa é a diferença. Tome a palavra para você e siga em frente. Deus é fiel. Então, hoje estamos aqui alcançando vocês, hoje nós alcançamos muito mais pessoas do que alcançaríamos se nós estivéssemos dentro de 4 paredes. Pastora, se nós não estivéssemos gravando, o que nós estaríamos fazendo? Não pode ter reunião de célula, né? Agora, fazendo setembro, o que em casa? O Sentado que a no igreja sofá estaria de pijama, comendo pipoca? Na quarentena, a gente ficaria no YouTube o dia inteiro. Não, tem que fazer alguma coisa. Graças a Deus pela ousadia da pastora Valdir. Essa é a marca de uma pessoa profética. Então, se você quer avançar, encoste-se nos profetas, nas pessoas proféticas. Elas vão te alavancar para ir mais longe, tá? Que é o Porque objetivo. esse é o ministério do profeta, ok? Exatamente. Né? Então, faça uma lista de qualquer metáfora, né, ou referência bíblica também, que você deseja pesquisar depois. Olha, naquela época que o Senhor me disse isso, eu jamais me imaginaria na televisão. Por quê? Naquele tempo, o custo para estar numa televisão era fora de qualquer possibilidade. E hoje, essa pandemia, né, abriu portas para quem nunca teria essa chance. Oh, Deus maravilhoso! Como Ele é poderoso. Entende? É só você se alinhar com Ele e vá em frente. E nós estamos avançando, né? Porque está vindo novidade. Em equipamento, nós estamos crescendo. Exatamente. Dentro das nossas possibilidades, nós estamos avançando, ninguém está parado. Exatamente. Cada dia melhorando, melhorando, melhorando. Obrigado, Camila. Você é uma dessas, né? Ótimo. Vamos juntas.
Preste atenção em quantas vezes uma palavra, uma ideia, um tema se repete. Olha aí. Entende? Porque eu ouvi uma outra palavra, olhe e você verá anjos. Agora veja, o olhe. Deus está sempre falando para mim olhar, que eu vou ver. Então, eu quero mais que se cumpra. Entende? Né? Por exemplo, na segunda-feira, aqui na intercessão, eu estava ali, em pé, e de repente eu tive uma visão. Passou assim, foi um vislumbre, muito rápido. Um flash. Sabe? Eu poderia falar, tudo bem, deixa para lá, como já deixei tantas vezes. Aí eu falei, gatilho, peraí, vem cá. Pronto, Senhor, eu vi isso, e agora? O que significa? E aí veio a palavra profética. Entende? Isso pode acontecer todo o tempo. O Espírito Santo está aqui. E ele não vem fazer uma visitinha, ele mora, né? Vocês prestaram atenção no que a pastora falou? O que isso significa? Porque nós temos que ter objetividade na comunicação com Deus. Porque se for só relatório, eu posso me perder com o diagnóstico. Mas aí a questão da pergunta, porque o profético não é uma conversa, é uma comunicação. É um diálogo com o Espírito Santo. Então, Senhor, o que isso quer dizer? Pronto, aí vem a frase profética, aí vem a palavra profética. Okay? Que Deus vai anunciar coisas novas. Porque ela é bênção, né? Foi bênção, não era nenhuma palavra que não era negativa. Exatamente. Você entrega. E quem está do outro lado e recebe a palavra, se for realmente coração aberto, toma posse. E o Vanderlei aprendeu a lição, não é, Vanderlei? É isso? O que Deus quer com isso? Aonde que Ele quer levar? Para onde Ele quer levar a igreja? O que Ele quer fazer na vida de tal pessoa? É isso que interessa. Quem tem olhos, que veja. Que veja, tem olhos para ver. Isso. Utilize lá, a palavra profética, né? Então, vamos avançar aqui. Então, quando uma pessoa julga, né, a palavra, que ela está de acordo aí, né, com tudo que Deus falou, então você vai desenvolver. Desenvolver já é a sua parte. Então, anote, escreva, né, circule aquilo que chama mais a sua atenção, né? Pergunte, né, como você vai ativar. E nós vemos que Jesus também, né, ele desenvolveu a palavra profética que ele ouviu no dia do seu batismo, lá em Mateus 4, 3 e 4. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, veja, né? Nós sabemos que antes disso, Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Sim. E aconteceu algo profético ali na vida de Jesus, né? Vamos ler lá, Mateus 3, 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou de quem me agrado. Então veja, este é o meu filho amado. Então, o Senhor, o Pai, já havia dado a identidade de Jesus. Jesus é meu filho amado e eu me agrado dele. Ou ele me agrada. Percebe? Aí, o inimigo, né, o diabo, Satanás, vem tentar Jesus e coloca lá um se. Se você é, né, quem você diz então mostra, que é, prova. Então, se você é filho de Deus, prove, mostre, faz o que eu estou te mandando fazer.
Uma armadilha. Transforme essas pedras em pães. Agora, vocês acham que Jesus não tinha consciência de quem ele é, porque Deus Pai já tinha dito quem ele, dado a sua identidade? Ele era filho de Deus e amado, e Deus se alegrava com ele, o Pai. Então veja, se ele é filho, por que ele tem que provar para o diabo que ele é? Ó, armadilha. Você vai cair numa dessa? Você sabe quem você é? Você sabe que você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Eu tenho certeza que eu sou filha de Deus. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa chamada por Deus. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa ungida. Eu tenho certeza. Embora eu não seja perfeita. Mas a unção está sobre a minha vida. Isso é que importa. E quem faz Exatamente. é o Senhor através de mim. Não é Valdiva que está fazendo. Não há nenhum mérito em Valdiva. Ela não merece nenhum aplauso. Porque quem faz é o Senhor. A glória nós devemos dar a Ele. Amém. Entende? Amém. Então, a primeira coisa para andar com o Senhor, para andar com o Espírito Santo, para ser uma pessoa profética, você tem que se tornar humilde. E olha, crescer em humildade é levar burdoada, viu? Porque você só aprende a ser humilde sendo humilhado. É uma escola, né? Você gostou dessa lição? Ela não Mas é não tão assim, agradável, viu? Mas você sabe que você está crescendo na humildade quando você leva a burdoada e se cala. Não reage na medida. Às vezes você não aguenta a burdoada e tem um deslize. Mas logo em seguida, o paizinho que te ama tanto, ele traz consolo, ele traz encorajamento e você se levanta novamente. Ok? Não fica caído, não. Ok? Exatamente. Exatamente. O nosso tempo já está esgotando, Sim. mas eu estou mais hoje falando por experiências do que dando aula, né? Eu creio que depois vem as lições que eu vou pular, porque aí você tem que pegar na apostila realmente para fazer, e eu vou para a conclusão, ok? Do nosso curso, né? Então, fixe isso. Não fique aguardando que o sobrenatural seja algo que cai lá do céu, de repente, se você quer, se você não quer, e te toma. E aí, então, você sabe que você tem algo a entregar. Pode ser assim, mas dificilmente é assim. Na verdade, um diálogo com o Espírito Santo. Você recebe a palavra profética, ela pode vir diretamente para você. Olha, eu costumo, para mim, na minha vida, eu mais recebo diretamente do Senhor do que através de outras pessoas. Então, eu não sei se é porque eu sou muito de usar a lógica, o raciocínio, e isso me dificultaria tanto. Então, eu recebo diretamente do Senhor a maior parte. E algumas vezes que até recebi de pessoas foi para confirmação, tá? E já recebi palavras que totalmente não eram do Senhor, totalmente. E na hora eu tive discernimento e eu rejeitei. Isso aconteceu, que eu me lembre, uma única vez, tá? E foi assim uma experiência muito estranha, muito confusa, porque foi uma pessoa que entrou numa reunião de oração aqui, nossa, e eu não conhecia, e aí veio dizendo que ela era perseguida por um satanista, e que eu também seria perseguida, enfim. Né? Foi algo muito esquisito mesmo, e aí eu não pude aceitar,
E tive que, educadamente, dizer para essa pessoa que eu não aceitava aquela palavra literalmente. E então, veja, né, você passou pelo crivo da palavra, tem consistência, é coerente com a palavra de Deus? Ok, ponto. Agora vamos desenvolver. Agora, como desenvolver é todo um processo. Aí você vai, né, escrever, digitar, você vai ver a promessa que está contida ali, você vai perceber, né, o conteúdo, e aí você vai orar em cima, você vai declarar que você tem aquilo que a palavra profética disse que você tem. Por exemplo, voltando ao meu caso, eu tenho olhos para ver no sobrenatural. Eu tenho visão. E eu devo assumir isso, confessar isso e perceber os gatilhos para ter essas visões. Para elas aumentarem. Claro. E eu Essa vou ativação tem essa abençoar função. outras pessoas com esse dom. Claro, Ok? claro. Então, ele disse que eu veria multidões. Eu quero ver. Eu quero ver. Não é? Ele não iria me falar algo que ele não quisesse. E por que eu não vou me alinhar com o que Jesus fala para mim? Vou sim. E se o meio, o instrumento é a internet, estou aqui, Senhor. Pode me usar. Olha, o que eu tenho de coisas de conhecimento acumuladas, de experiências, eu quero jorrar tudo isso para fora, para abençoar vidas. É isso aí. Eu não quero ficar restrita, restringida, somente à comunidade cristã, amor. Eu quero ir muito mais além. Porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. Pode não ser para a sua, mas é para a minha. Percebe isso? Cada um tem que descobrir, né, o que Deus fala para você. Exatamente. A Patrícia colocou mais 2 perguntas, pastora. Precisa falar na hora para a pessoa? Se não tiver paz com aquilo que ela... Por favor, Patrícia, desce um pouco. Isso. Você não sentiu paz? Sempre fale com respeito para outra pessoa, tá? Né? Olha, eu não estou sentindo paz, isso não está batendo, né? Lá dentro, né? Não está me dizendo aquilo que eu gostaria, que eu sentiria paz. Então, eu vou orar em cima dessa palavra e vou consultar minha liderança. Pronto. Isso é maturidade. Tá? Então, se a outra pessoa errou, ela vai aprender com o erro dela, porque uma das coisas que nós aprendemos nesse curso é aprenda rápido com os seus erros, ok? E aprenda a prestar contas. Não tenha medo de ser examinado, ok? Precisa ser examinado, né? Para que haja segurança no arraial. Okay, essa questão da segurança da comunidade local é muito importante. Nós não podemos a igreja local tem que estabelecer, né, os critérios para que ocorra o sobrenatural no meio dela. Então, pode ter certeza, viu, Paty, que aqui eu vou estabelecer esses critérios junto com a minha equipe do profético e nós vamos aí deixar a congregação bem a par de como será esse critério para examinar as profecias, as visões, as revelações. E nós temos colocado em prática uma orientação que você mesmo deu para nós. Olha, quando tiver uma visão, ouvir uma palavra profética, põe no papel e encaminha para a liderança. É o que nós estamos fazendo. Vai para o meu WhatsApp, vai para a intercessão. Isso, né? Já aconteceu com a Valdirene, com o Vanderlei, Valdirene, com várias sempre pessoas. Que ela tem alguma coisa, visão, sonho, revelação, ela me passa, todas, a Vanderlei, as pessoas que se movem
no sobrenatural, todos eles, e graças a Deus, Deus tem me dado a revelação, né? E toda a palavra revelada tem sido de bênção, tem sido de edificação, de encorajamento e de consolo. Então, estamos em linha, né? Sim. Com o dom de profecia. Sim. Ok? Bem, eu creio que hoje o tempo nós avançamos, mas eu falei mais da minha própria experiência, né? Porque eu não posso falar da experiência de outras pessoas. Então, eu espero que você tenha entendido. É claro, agora entra a parte dos exercícios práticos. Então, eu gostaria de ter comigo uma equipe que vai ser treinada em tudo que nós estudamos aqui teoricamente. Todos os exercícios nós vamos praticar, não só dentro da comunidade aqui da CCA, mas também fora, na rua, nas praças, no shopping, em todos os lugares. Amém? Esse mover profético é 24 horas por dia, viu? Não é só na hora da celebração, não. Ah, ele funciona a Ele qualquer funciona momento. direto. Qualquer momento Qualquer você momento. pode entrar em contato com uma pessoa, né, que Deus está falando algo a respeito dessa pessoa para ela mesma, ok? E vai ser, muitas coisas aqui vão ser praticadas intencionalmente. E pratique na sua casa, com seu marido, com seus filhos, com a sua família. O nosso ministério começa pela nossa própria vida. Olha, meu conselho, a última palavrinha, adquira a apostila se você não pode comprar o livro, né? Isso. Então, estude. Não adianta, eu não posso treinar pessoas que não estudam, que não adquirem conhecimento, tá bom? É isso aí. Conhecimento é a base, né? O fundamento para a gente não fazer coisa errada, tá bom? Deus abençoe todos vocês, viu? Um abraço carinhoso e agora eu vou passar para vocês, né? Eu vou fazer o calendário para a ativação profética aqui na CCA. E todos vocês que estão aí acessando a nossa live poderão participar. Sim. Não é restrito às pessoas somente da CCA, tá bom? Isso é ótimo. E hoje foi ótimo, né? Muita gente, participação, isso foi ótimo. Um abraço a todos, vamos em frente. Amém.